Hello, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você se conectou aqui para assistir a mais um episódio do Assim Pode. E hoje falando novamente sobre audiovisual com a ilustríssima convidada Jennifer Teixeira, a especialista em audiovisual da Assim. E o assunto de hoje, a gente vai abrir, na verdade, o assunto com TV aberta. Vamos falar da rubrica de TV aberta, que é uma rubrica extremamente importante dentro do segmento do audiovisual, né? A representatividade de receita muito grande, de quantidade de titulares e tudo mais. Então, a gente hoje vai tentar é, trazer, abordar os conceitos por trás dessa rubrica, né? E sempre contando de novo com a participação de vocês a posteriori, obviamente, por meio do nosso canal no YouTube, ou do nosso site, ou do nosso Instagram, para trazer quaisquer dúvidas que vocês tenham ao final do episódio, né? Para a gente ir respondendo. Então, Gê, por onde a gente começa para falar de TV aberta? Vamos trabalhar alguns conceitos na parte de distribuição, para o pessoal entender como que é essa organização de distribuição primeiro, né? Eu Porque a gente, para conseguir avançar num espaço, tem que falar um pouco. voltar uns dois para trás, né? Então, acho que o primeiro conceito que a gente pode trazer, porque ele é universalizado, vamos dizer assim, é o conceito de tipos de distribuição. Que essencialmente a gente tem dois tipos de distribuição, né? A gente tem a direta e a indireta. Então, isso tem um impacto muito grande aí em todas as rubricas de distribuição que a gente for falar. A distribuição direta é aquela no modelo meio que tocou, pagou, né? Então, ela não é amostral, né? Já a distribuição indireta é uma distribuição amostral. Não necessariamente tudo que toca paga, né? Vai pagar se tiver sido contemplado nessa amostragem. E esse conceito é muito importante porque quando a gente fala de TV aberta, a gente fala de uma distribuição direta, né? Ou seja, desde que toda a música que foi tocada tenha sido informada pela emissora de televisão, ela deve receber ali o pagamento autoral e conexo, porque a TV aberta é uma rubrica que distribui essas duas pontas. Eu vou passar então a palavra, Jen. Por onde começamos? Porque o assunto é longo. Pois é, e depois que a gente conversou da última vez aqui sobre o Q-Sheet, a gente teve uma procura aí de algumas pessoas que falaram pra gente falar um pouquinho de TV aberta, TV fechada, streaming. Então hoje vamos começar pela TV aberta, que eu acho que é uma rubrica que tem muitas dúvidas, assim, de maneira geral. Uma boa porta de entrada, né, para o É, assunto. então acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre como acontece a arrecadação, né, pelo ECAD, para poder a gente ter a verba e a partir daí a gente trabalhar. Então, a gente tem hoje como funciona. O ECAD ele arrecada mensalmente a verba do canal, né? E aí ele, bem assim, vamos falar bem em linhas gerais, ele faz um pote de 3 meses de arrecadação. Esse pote, ele normalmente, ele agrega aquele período de exibição que a gente já tem no calendário, que a gente falou no outro episódio, né, do Q-Sheet, que a gente fala sobre o período de exibição, que a gente sempre vai separar ele de 3 em 3 meses. Então a gente vai ter de janeiro a março, abril a junho, julho a setembro, outubro a dezembro. Então, são esses meses, esses 3 meses de mensalidade que o ECAD vai ter acumulado, pago, para poder, a partir daí, ele fazer a distribuição. Então, feito isso, TV aberta, 3 meses de mensalidade paga. Agora o ECAD ele tem que trabalhar o processo de distribuição. E aí é o processo que o ECAD recebe a informação do canal, né, a emissora vai informar a planilha com a programação completa, ou seja, vai ter ali o nome do programa, o dia de exibição, qual foi a música que tocou, como que ela tocou, com quantos segundos, quem é o autor, quem é o intérprete. Faz uma super planilha, que não é uma planilha pequena, uma planilha bem grande, e encaminha para o ECAD. Então hoje o ECAD ele recebe do canal
dois tipos de planilha, que eu também acho importante a gente separar. Essa planilha que vai ter listado as obras e fonogramas, o que foi executado, e uma outra planilha, que aí nessa planilha o canal informa para o ECAD as programações queues, né, que a gente chama assim, que aí é a programação de filme, série, minissérie, coisas que já tenham sido cadastradas, ou pelo menos deveriam ter sido antecipadamente via o canal de Q-Sheet, como a gente falou anteriormente. Então, o ECAD recebe esses dois tipos de planilha. A planilha que é essa planilha de Q-Sheet, o ECAD ele faz um matching para dentro do sistema para identificar aquilo que está cadastrado, o que tiver ele já faz o apontamento daquele dia de exibição para ali, o que não tiver cadastro ele vai gerar um cadastro pendente. Então, essa planilha do Q-Sheet é a mais simples de ser trabalhada. A outra planilha já é uma planilha que ela está totalmente detalhada com tudo aquilo que foi executado ali dentro. Então, o ECAD ele separa internamente pessoas responsáveis por cada programa e essa pessoa ela vai assistir, né, vai fazer o acompanhamento de 3 meses de programação. A gente tem atualmente um trabalho do ECAD de fazer um mapeamento da programação que não é de teledramaturgia, que como que acontece? Eles verificam a qualidade da planilha que foi enviada pelo canal e quando ele percebe que aquela planilha está de acordo com a informação que está sendo de fato exibida, existe um padrão, existe, né, uma lógica dentro de tudo aquilo ali, o ECAD ele faz a digitação dessa planilha. Então, ele pode ter esse processo do colaborador receber e digitar aquela planilha de acordo com a informação que a emissora enviou. A gente também pode ter uma outra situação, por exemplo, e acontece muito em programação de jornalismo, onde o ECAD consegue identificar que existe um padrão de abertura, de encerramento e tudo mais, e para isso daí o ECAD também recebe a planilha, verifica, o ECAD também, nesses casos, pode atribuir uma média ali de exibição e também replicar essa informação ao longo dos ROIs para poder, né, daquilo que vai gerar o pagamento. E a gente tem a terceira situação, que é mais específica para a parte de teledramaturgia, que aí, de fato, você vai ter um colaborador em tempo integral assistindo totalmente aquela exibição do dia e apontando música por música que está dentro daquilo ali para gerar os 3 meses de programação e, a partir disso, gerar o pagamento da distribuição subsequente. Então, vamos lá. É importante, então, a gente fazer aqui, para facilitar a vida de quem está ouvindo, uma distinção clara entre programação, tipo de programação, Isso. né? Porque vamos dizer que vai haver um processo, né, um comportamento ali do ECAD em relação a um tipo específico de programação. Então, pelo que eu pude aprender aqui do que você está trazendo, é que para a programação de teledramaturgia existe um processo operacional para tratamento dessas informações e para a programação que não é teledramaturgia existe um outro tratamento. Exatamente. Né? Aí é legal a gente lembrar das nomenclaturas que a gente usa, né? Porque o associado é muito importante você conhecer essas nomenclaturas, porque isso facilita muito seu entendimento até do demonstrativo seu de pagamento, né? Porque ele vai refletir muito dessa nomenclatura que a gente utiliza no dia a dia. Então, por exemplo, para o ECAD existe um conceito no sentido de programação, que a gente chama de TV audiovisual e TV planilha, por exemplo. Né? Que são jargões que estão lá dentro e que vão dialogar com esse tipo de programação. Então, por exemplo, o que o ECAD, a norma, vamos falar a norma, né? Considera como TV audiovisual, como programação de audiovisual. Muito embora tudo seja audiovisual, tá? A gente sabe disso, mas é uma questão de jargão, né? Interno do negócio. Considera como sendo filme, série, minissérie, desenho documentário. Então, isso a gente considera como sendo TV audiovisual, programação de audiovisual. TV planilha é tudo que não é isso, ou seja, programação de variedades. Então, a gente tem aí esses programas de variedades diários, como o da Ana Maria Braga, o Fantástico, que essas revistas televisivas, né? A gente tem toda a programação jornalística e esportiva da televisão, recebe o nome de TV planilha. Isso. Né? E elas têm essa particularidade que a Jennifer trouxe, que é justamente
o tipo de verificação de acuidade da informação prestada pelo canal de acordo com esse tipo de programação. Então, se ela é uma programação de TV audiovisual, novela, por exemplo, ela vai sofrer uma auditoria na íntegra. Então, é esse papel que ela trouxe do auditor que está ali assistindo, identificando cada música, a secundagem, a classificação e tarará. Porque isso vem informado nessa planilha toda da TV. Já a parte de TV planilha é um outro tipo de verificação da acuidade da informação, né, Jen? É totalmente diferente. E é interessante falar porque, assim, cada programa ele tem um direcionamento específico. Na verdade, até esse próprio nome que eu acabo de dar é o direcionamento. Então, você pode ter um direcionamento de aplicar uma média, se for o caso. Você pode ter um direcionamento de você fazer uma auditoria direcionada para alguma coisa específica. Entendeu? Por exemplo, você pode perceber que uma planilha, as aberturas, os encerramentos e temas de bloco estão tudo correto, né? Tudo certinho. Mas você verifica que as demais músicas você não tem uma informação muito correta. Então, às vezes, o ECAD faz uma auditoria direcionada para poder ele olhar tudo que não é abertura, encerramento e tema de bloco, todo o resto ele pode passar assim por uma auditoria. Então, essa programação de TV planilha, que seria uma variedade, digamos assim, dentro de TV aberta, ele tem uma boa parte de programação que, além dele fazer todo esse trabalho de planilha, de uma parte que seja digitação, outra parte que seja média, outra parte direcionada, outra parte também que ele vai, de fato, auditar. Porque a gente tem programação, por exemplo, em TV aberta, de variedades, que a gente vai ter aplicações de classificação que também é muito subjetiva tanto quanto novela. Então, você realmente precisa ter um olhar específico dentro daquele programa. A gente tem, por exemplo, programas que têm personagens. E aí, será que a planilha informou o tema de personagem? Será que não informou? Então, o ECAD ele tem que ter um olhar direcionado, um olhar específico, mas essa tratativa o ECAD, quando ele recebe a planilha do canal, ele verifica a programação, ele tem um setor específico que faz esse processo, que passa esse pente fino antes, até para saber como que aquilo vai ser tratado. Não, a planilha que está aqui é exatamente o que está ali, beleza. O ECAD já não precisa se preocupar, é uma digitação. Ó, isso aqui parece que está faltando alguma coisa, então a gente vai ter que olhar mais de perto. Ah, é novela? Não, novela aí já vai para outra galera, tem que assistir na íntegra, entendeu? Então, existe uma forma aí, vamos dizer assim, amostral, né? Na hora de você dar o tratamento para programação de jornalismo, esporte, variedades, mais ou menos isso, né? Isso, Enquanto na teledramaturgia tudo é absolutamente auditado, execução por execução, essa parte de TV, de variedades, vamos dizer assim, isso. jornalismo, esporte, inclusive acredito que por conta da própria carga horária, né, que é muito É maior muito, é muito. do que a de teledramaturgia, aí você vai colher algumas amostras para saber se aquela planilha que a emissora trouxe tá com a informação correta, né? Então, a maior preocupação é sempre com essa acuidade dessa informação, né? Com essa assertividade dessa informação. E um outro aspecto também que a gente precisa lembrar é que existe uma divisão entre rede e afiliada, né? A Isso. gente também tem que lembrar que essas emissoras têm um número muito grande de afiliadas e que esse número ele vai também influenciar no tratamento da É, informação e também na verba que vai ser distribuída, né? isso, é até importante você trazer essa informação, porque isso também é uma coisa que gera muita dúvida e, assim, questionamentos de maneira geral do pessoal que produz para TV. Você pode, por exemplo, ter uma pessoa que fez uma, uma música para um jornal local que ele só executa dentro daquela afiliada. E aí, na hora de receber o pagamento, isso vai ter uma tratativa diferente. Porque como que funciona? O ECAD ele faz o pagamento daquilo que é rede, ou seja, a rede ele agrega o valor cheio, vamos dizer assim. No caso da Globo, recentemente eram 122 afiliadas. Não sei se mudou do último trimestre para cá, mas eram 122. Então significava que quando você tinha uma execução na rede, quando chegava no final, você multiplicava por 122. Legal, você tem o valor cheio da rede. Já na afiliada, ela tem um peso 1, ou seja, que aquela
programação local. Então, isso faz com que a sua programação ela pode estar dentro, de repente, de uma TV aberta, de um canal grande, relativamente grande, mas se ele é de uma afiliada, isso muda totalmente a forma que você tem a sua remuneração. Então, ela vai sempre ser multiplicada. Então, quando você pega o titular e pega o demonstrativo de pagamento, isso também é uma coisa que gera muita dúvida, é a forma como ele está demonstrando para você aonde que a sua música está executando e como que ela está sendo paga. Então, se a sua música executou na rede, ela vai ter um valor ali cheio, né? Com esse número certinho ali sendo informado. Agora, se ela for de uma afiliada, ela já vai ter essa informação que normalmente é o número 1 apontando, ou seja, é uma programação local. Não é uma programação de rede, que de rede que a gente está dizendo aqui é uma programação nacional, né? A nível do Brasil todo. Então, isso é muito legal que você está trazendo, porque existe aí uma necessidade, e de novo, né, aquela coisa do relacionamento que o titular sempre deve ter com a sua associação, de interpretação do demonstrativo de pagamento. E aí eu quero chamar a atenção para uma coisa sobre o demonstrativo que a gente pratica no Brasil, que a gente quando recebe a informação, por exemplo, lá de fora, ele não vem com assim, o refinamento de detalhes que um demonstrativo do Brasil tem. Eu acredito que o demonstrativo de pagamento do ECAD, ele deve ser o mais transparente do mundo, cara, juro pra você. Porque a gente consegue, por meio do demonstrativo, identificar mesmo, em gênero, número e grau, como aquela execução musical aconteceu, né? Pelo menos na rubrica de televisão, né? Essas Sim, rubricas que a distribuição é direta, você consegue ter esse nível máximo de detalhe. Então é muito importante o titular saber interpretar essa informação dentro do demonstrativo, porque ele vai trazer a informação de qual foi a emissora, se foi rede, se foi afiliada, quantos segundos, quantas execuções, dependendo ali isso. do tipo. Inclusive, ele vai trazer o percentual de participação, porque muitas vezes ele tem uma participação percentual menor, ele não é dono, ele não é titular de 100% daquele Isso. recurso. Em TV aberta, isso é o mais comum, né? Vamos dizer, principalmente para quem faz música incidental, né? Então, normalmente as emissoras detêm um percentual, elas são editoras e produtoras Isso. fonográficas dessa execução musical, né? E tudo isso vem E detalhado. tudo isso vem super detalhadinho no demonstrativo de pagamento, né? E também lembrando que cada emissora de televisão tem a sua própria rubrica. O que significa que cada emissora de televisão vai ter o seu próprio valor de ponto. O que é valor de ponto? Quando a gente fala, é o valor pago por um segundo, É, né? isso É, aí. e cada classificação, tema de abertura, encerramento, tema de bloco, tema de personagem, performance, demais e fundo, vai ter um valor diferente. Isso. Eu costumo dizer, quando assim, quando alguém procura a gente para entender como que é esse processo, eu costumo desenhar da seguinte forma: é como se fosse esses 3 meses que a gente falou lá atrás de mensalidade, eles se formam uma grande fatia de bolo. E aí, para quem que vai distribuir essa fatia de bolo? Para a galera que vai participar daquela informação que está na planilha que a emissora mandou, o canal mandou para o ECAD, e o ECAD trabalhou. Quando o ECAD termina de trabalhar, o ECAD consegue dizer para o sistema para quem que ele vai dividir aquela fatia de bolo e de que forma. Se vai ter, sei lá, 50 mil segundos de background, não sei quantos segundos de tema de abertura, e aí isso é feito dessa forma. Então, esse valor, ele é determinado lá na ponta, lá com o pessoal da arrecadação, no processo de mensalidade, tem a mensalidade, faz esse pote, o ECAD trabalha e aponta quem é que vai participar desse pote, dessa fatia, que é o processo de distribuição que o ECAD faz. E lembrando de novo que no caso da TV aberta a gente está falando de obra e fonograma, né? Vai Isso, remunerar os titulares da obra e também isso, intérpretes, músicos e produtores fonográficos que são as gravadoras, né? No caso. O que é mais importante trazer? O tipo de identificação, né? A gente pode dizer que no caso da TV aberta, ela é uma identificação híbrida, né? isso, Porque ela tem tanto um processo de matching automático, ou seja, as emissoras enviam essa planilha para o ECAD, eles têm já um formato harmonizado, né?
padronizado para todas as emissoras utilizarem, de forma que o ECAD faz essa importação para dentro do sistema dele para fazer o processo de identificação. E tem e a identificação assistida também. Então, qual que é a diferença entre a identificação assistida e o matching automatizado? Então, na verdade, a gente tem 3. A gente tem a primeira tratativa, que é aquela planilha que vai informar os audiovisuais que são formatos de kill sheet. Ah, é verdade, Né? é verdade. Essa planilha, que é complementar, isso. né? Essa planilha o ECAD ele já importa e faz o match automático e caça no sistema uma obra audiovisual que tem aquele diretor, aquele ano de produção, tudo igual, e aponta para ele. Esse é o menor dos problemas. Aí a gente tem a segunda planilha, aí a gente tem os 2 processos dentro dessa, que a gente vai ter o processo de identificação automática pelo CIA audiovisual, que é uma boa parte o ECAD já consegue identificar, né? E o que ele não consegue identificar, ele já passa para um colaborador para poder fazer aquela verificação das músicas que estão ali, sempre usando como base a planilha do canal. Então, isso vai acontecer nesse processo de identificação. Aí a gente vai ter tanto teledramaturgia quanto, no caso, os programas que o ECAD direcionar que precisa ter esse olhar, né? No caso do programa de variedades. Então, a gente vai ter essas 3 situações. Fazer o match automático para a obra audiovisual e para o que é, de fato, né, uma programação que é o ECAD que diz como que aquilo vai ser pago. Aí a gente vai ter essa identificação pelo CIA audiovisual e aquilo que não consegue se identificar, né? Porque dependendo da música que tocar, ele pode ter um alto índice de identificação, pode ter um médio ou um baixo. Aí o ECAD faz mais um filtro e aí já é feito um processo todo manual. E quando não identifica a obra ou fonograma, aquela execução, né, aquela música, vamos dizer de forma geral, vai para o chamado crédito retido, né? Então, depende. A gente tem algumas situações. A gente tem uma situação que o ECAD ele pode passar por uma música, tentar identificar e não saber que música que é, né? E aí já é diferente, já é uma música não identificada. O ECAD ele até aponta lá, a associação tem acesso a esse tipo de informação de saber que é o que eles chamam de MNI, música não identificada. Ele fala pra gente, né, por exemplo, que olha, tem uma música aqui, mas eu não sei de quem é. Agora, a outra situação que pode acontecer é do ECAD até identificar a música ou não, ou de repente ela está na planilha ou não, mas o ECAD não ter base para dizer se aquela música tocou ou não, mas ela está informada na planilha. Se ela tiver um cadastro liberado, ela vai receber normalmente, o ECAD vai captar. Agora, se o ECAD não tiver esse cadastro no sistema, mesmo que ela esteja informada na planilha, aí é a hora que ela gera o crédito retido. Ou seja, o que é o crédito retido? É quando o ECAD ele percebe uma música ou ele precisa inserir uma música dentro do sistema, só que ele não tem nenhum cadastro liberado de obra ou de fonograma, ou os 2. E aí o que o ECAD faz? Usa a informação que está na planilha para criar uma referência. Ele vai criar uma música, sei lá, Garota de Ipanema, a obra até está cadastrada, mas o fonograma não está. Quem é que está performando? A intérprete é Marcela Godoy. Vai lá e bota lá, Garota de Ipanema, Marcela Godoy. Amanhã ou depois você cadastrou, você já consegue pedir para a sua associação entrar lá e fazer essa liberação de crédito retido. Então, o crédito retido nada mais é que é uma forma de guardar mesmo, né, a verba que você deveria estar recebendo, mas que no momento de processamento, né, do pagamento da distribuição, aquele cadastro ele não estava ali. Né? Então, por algum motivo que possa ter acontecido, ou também o ECAD não ter encontrado, porque também pode acontecer da planilha da emissora informar um título diferente para sua música. E aí o ECAD não consegue chegar à música que de repente estava o nome certinho, e aí cria uma pendente com um nome um pouquinho diferente. E amanhã ou depois, a sua associação tem que entrar lá e vasculhar e falar, poxa, achei essa música aqui, Marcela Godoy, mas tá Garota de... Ah, pô, mas não é Garota de, é Garota de Ipanema e tal. E aí faz esse link, faz o matching, e aí a associação pede essa liberação e você recebe esse crédito retido. Então, você está dizendo que se existe algum tipo de referência, qualquer que seja, que pode levar o ECAD a criar uma execução que futuramente pode ser identificada, essa execução vai para o crédito retido. Isso. No entanto, se aquela execução musical não for passível de nenhum tipo de identificação, essa execução é perdida?
Não, não é que ela seja perdida, ela não gera crédito, mas ela fica guardada em algum lugar, né? E aí isso pode ser tratado, porque você pode, por exemplo, ter uma música não identificada, vamos pegar uma novela que você pode estar lá auditando, e dentro do pacote de áudios que eu, como colaborador, tô lá ouvindo, eu não cheguei, não é nenhuma delas. Porém, eu também tenho músicas, tirando todas que eu consegui identificar, que ela tá aqui, mas eu também não tenho o áudio. Essas músicas que eu não tenho o áudio, não tenho como garantir, eu vou inserir ela digitando, conforme planilha, que é um termo que a CAD utiliza, é MCP, música conforme planilha. Então ele também vai inserir. Pode ser que a sua música seja o MNI, a música não identificada lá em cima, mas ela pode, e na maioria das vezes ela até conversa com a música conforme planilha. O que aconteceu é que o ECAD ele não tinha o áudio para dizer que identificou a sua música. Mas se ela tiver informada na planilha, o ECAD vai captar. Agora, se ela não tiver informada na planilha, ela vai ficar atrelada a um histórico de relatório de uma música não identificada que se perdeu lá atrás. E em algum momento a gente consegue ter um processo para fazer essa identificação e receber essa receita posteriormente? De MNI? Sim. Então, se você estiver falando de uma... Assim, eu nunca vi ninguém enviando uma única execução específica, mas se a gente estiver falando de um histórico de quantidade de execuções que por algum motivo o canal deixou de informar, o canal ele pode enviar para o ECAD uma planilha complementar informando essas músicas. E aí você vai participar de uma futura distribuição, né, via rol retroativo, que é o jargão que se utiliza no negócio, quando você recebe uma planilha de um período anterior que traz alguma informação que por algum motivo não foi enviada na época, e aí o ECAD ele inclui essa informação nesse rol de pagamento e você passa a receber. Isso é muito importante porque demonstra a preocupação que o ECAD tem de um processo de rastreabilidade das execuções, né? Então, assim, até para não gerar uma dúvida, né, que eu acho assim, conta de ser um assunto, você fala, nossa, Marcela, então existe um tipo de música que não vai gerar um pagamento para mim, que não pode parecer que qualquer tipo de execução não identificada pelo ECAD não fique de alguma forma protegida. Fica protegida. O processo de identificação dessa música é que ele é mais trabalhoso. É. Então, por isso, de novo, sempre voltando na tecla, né, de que toda música criada precisa ser informada para a Associação de Gestão Coletiva, que é ela que vai subsidiar o ECAD, especialmente quando a gente estiver falando de televisão aberta, aliás, qualquer tipo de audiovisual, né? Por meio dos áudios. Né? Essa coisa de não enviar áudio não pode existir para quem faz música para audiovisual. Você precisa enviar os áudios, você precisa ter certeza de que não só vai enviar os áudios, mas se você está falando, por exemplo, de uma novela ou de qualquer programação, a gente pega a novela porque é mais fácil de tratar, né? No contexto geral. Mas é importante você contextualizar essa música também, né? Fiz esse pacote de áudios aqui para esse produto audiovisual que vai conversar com esse grupo, por exemplo, de personagens ou de situações narrativas, etc., para dar um mapeamento geral que depois pode vir a se confirmar ou não na hora que essa novela foi exibida. Até porque tem um aspecto muito importante aqui sobre essa questão da música narrativa, né? E da sua identificação correta, que é o momento em que ela é montada ali na sala de edição, com o sonoplasta sonorizando, e o momento que aquele capítulo é editado e vai para o ar, né? Então, na hora que aquela música está sendo inserida ali, não necessariamente aquela execução que parece que vai ter aquela finalidade, na hora que ela vai para o ar, e ela acontece dentro do contexto do capítulo, ou dentro do contexto daquele arco narrativo, que pode durar alguns capítulos. Ela pode mudar. Ela pode ter aquela classificação. Ela pode mudar. Pode. Né? Então, por isso que esse diálogo, e quanto mais informações o titular e a associação proverem para o ECAD fazer o trabalho, melhor e mais correto, mais assertivo vai ser o processo de identificação e pagamento.
Aí a gente tem também, deixa eu pensar aqui, a responsabilidade cadastral, né? Bom, que a gente está falando. A responsabilidade cadastral, então, aqui no caso, quando a gente pega a programação que vem diretamente do usuário, é do próprio ECAD fazer esse input para dentro do sistema dele. E quando a gente estiver falando de filme, desenho, série, minissérie que estão inseridos nessa programação, aí isso já é obrigação da sociedade fazer por meio do cadastro dos kill sheets desses programas, né? Isso, se essa programação que tiver na TV aberta não for uma programação original da TV, daquele canal, né? Por exemplo, não for, pode ser uma série do canal. Aí tudo bem, aí vai ser o ECAD. Mas se for uma série, por exemplo, uma série estrangeira ou um desenho, aí realmente a responsabilidade é da associação já ter esse cadastro previamente feito no sistema do ECAD. Então, por exemplo, tem um canal que tem um programa infantil que passa no período da manhã. E aí esse canal tem uma apresentadora, né? Que vai lá intercalar os desenhos com brincadeiras que acontecem ali ao vivo. Então, se a gente fosse pensar já dentro de tudo que nós falamos, a gente vai identificar essa programação com uma programação de variedades, né? Dentro Isso, daquele contexto de TV isso. planilha, né? E esse desenho que vai passar, esse desenho não vai estar a informação dele na planilha da TV. Vai Esse estar na outra desenho, planilha. ele tem que estar cadastrado o kill sheet dele e a Isso. própria emissora gerar uma planilha informando, olha, usei esse desenho, O foi episódio esse tal. episódio, Isso aí, no dia ou tal. esse número no dia tal, É na só hora tal, isso. Isso aí. né? Exatamente. Então, aí o ECAD vai juntar essa informação. Então, você vai ter uma planilha onde vai estar lá a hora que essa programação aconteceu, a hora que esse desenho foi exibido, Isso. e aí o ECAD vai referir essa informação a essa outra planilha. Ah, ok, então eu tenho que procurar esse kill sheet na minha Isso. base de dados Que a associação já fez. Isso para aí. fazer o E pagamento. gerar o pagamento. Isso né? aí. E aí, o restante de músicas que tocarem ao longo da programação que não seja, né, o do desenho animado, pode ser dentro de um estúdio, um monte de brincadeira acontecendo. Essas músicas aí tem que estar na outra planilha, que vai estar listado o nome do programa, o dia e a música que tenha sido executada naquele dia. Voltando aqui, eu tô aqui consultando a minha cola, né, pra gente poder ir emendando aqui os assuntos. Nós falamos sobre a periodicidade já dessa exibição, né? Então, a TV aberta, ela vai captar em janeiro, fevereiro, março, paga julho. Abril, maio, Abril, junho. maio, junho, Em paga em outubro. outubro. Julho, agosto, setembro, paga em janeiro. Outubro, novembro, dezembro, Abril. paga em abril. Então, aqui a gente também tem um outro aspecto que eu acho interessante lembrar, que é o tipo de produção musical dependendo do tipo de programação, né? Porque quando a gente vai olhar para uma programação de teledramaturgia, ou seja, basicamente novela, série ou minissérie, o produtor musical ele vai ter um envolvimento específico com aquele tipo de produção musical. Agora, se a gente está falando de production music, ou seja, que é aqueles pacotes de música, quase como bibliotecas, né, específicas, que podem ser usadas ao longo da programação de maneira até aleatória, o olhar já tem que ser diferente e a própria preocupação do produtor musical, do compositor que está fazendo esse tipo de música também, né? Porque eu fico imaginando o seguinte. Se você tem, por exemplo, uma programação em que você vai pegar um programa específico, que nem um Caldeirão do Hulk aqui, vamos dar um exemplo. Agora é do Mion. Ah, meu Deus do céu, que gafe, gente. Acabei de revelar que eu não assisto televisão aberta. Minha nossa senhora, as pessoas vão pensar assim, então você que cuida do meu audiovisual, você que não vê televisão aberta. Exatamente, mas você quer que eu cuide do seu audiovisual. Mas vamos lá. O Caldeirão do Mion. Normalmente você vai ter um produtor musical indicado para fazer essa programação. E ele precisa ter uma preocupação também, tanto quanto o pessoal da teledramaturgia, de como essa música vai se comportar dentro desses quadros na programação, é isso? Exatamente, porque
a gente está falando de uma programação que não é teledramaturgia, então significa que o ECAD não vai auditar na íntegra. Então, se você faz um pacote de músicas para um programa e essas músicas ela tem um uso padrão para determinados momentos, ou seja, elas seguem um contexto narrativo, então elas não podem ser aleatoriamente classificadas como um background, porque aí você já sabe que está errado, de cara. Então, se você tem músicas suas onde você sabe, por exemplo, essa música aqui é a música da brincadeira tal, é a música do personagem tal. Isso também é uma informação que é muito importante o titular antecipar para a associação. Porque, como a gente está falando de programação que não é teledramaturgia, pode ser alguma programação que o ECAD não vai auditar. Que ele vai entender que talvez a planilha do canal está razoavelmente boa e vai digitar aquela programação. Então, isso pode fazer com que o titular tenha uma perda de receita considerável, porque, por exemplo, se for um tema de personagem e tiver como background, a gente está falando de uma diferença de 8 vezes menos o valor, né? Então, isso é muito interessante. Então, é muito importante o titular, a pessoa que produz essas músicas, se ele tiver algum tipo de acompanhamento, algum indício, alguma coisa que ele possa dar, ele ter essa troca com a associação dele. Então, assim, é fundamental sempre o titular ter essa troca, estar muito perto com a associação para poder municiar ela também, né? E é importante que a associação tenha um método, né? Para Exatamente. fazer esse acompanhamento. Que tem que né? acompanhar. Tem que acompanhar. Não é algo que você vai conseguir fazer sozinho. Não. Né? Então, se você não tiver, como no caso da SIM, nós temos um processo específico para identificar, acompanhar e identificar cada execução que acontece, independentemente do tipo de programação em que ela aconteça, né? E aí, de novo, né? Lembrando que essa é uma nossa expertise, né? A nossa especialidade é justamente fazer esse tipo de acompanhamento. Porque a gente sabe que o titular ele tem que estar preocupado em criar. Isso. Ele tem já que ter, assim, a cabeça dele já... No máximo, ele vai até aqui. Olha, Marcela, Jennifer, tá aqui o que eu criei. Agora a bola é sua... Vai atrás de acompanhar para mim. A gente tem alguns casos assim. E a gente faz esse acompanhamento para garantir que essa execução chegue. Sim. Mas essa distinção entre esse tipo de produção musical, eu acho que ela é interessante, até porque em todo o conjunto de música, né, essa música toda ela é reaproveitada, né? Tudo que vai para dentro de um banco de fonogramas de uma emissora de televisão, ele vai ser reciclado ali dentro. Sempre. Né? Mas essa música da programação de variedades, parece que ela já foi feita para esse tipo de reciclagem. Na maioria das vezes. A gente recebe um pacote de áudios para um determinado programa e quando você vai ver, já está ali, já está tudo meio que desenhado. Só que como são classificações, às vezes, um tanto subjetivas, então, como você falou, o processo de edição do próprio programa e tudo mais, quem faz essa planilha do canal, e assim, não é tão simples. O ECAD vira e mexe, está sempre dando treinamento para os canais, para explicar como que funcionam as classificações, mas ainda assim a gente sabe que não é simples, é difícil mesmo. Não, a gente teve até oportunidade, nós mesmo da SIM, de levar treinamentos para emissoras de televisão. E a gente vê como que eles têm dúvida. Bastante. Muita dúvida. Muita dúvida. Fica a dúvida de como classificar, de como informar, né? Porque realmente é muito difícil, né? No contexto de um programa de variedades, às vezes você conseguir entender essas nuances narrativas, né? Muito embora elas existam. Exatamente. E a classificação atribuída errada vai derrubar totalmente sensivelmente aí o valor dessa execução musical. Então a gente tem casos assim onde a gente recebe um pacote, igual você falou, não dá mais nenhuma informação, ó, tá aqui tudo que eu fiz, o programa tal. Então a gente tem equipe para direcionar, para fazer esse acompanhamento, para entender todos os contextos narrativos e fazer os apontamentos. E, para nossa surpresa, na maioria das vezes a gente consegue fazer um upgrade, né, dessas classificações, seja para 4 vezes ou até 8 vezes, porque a gente pega bastante coisa de personagem em programação que não é teledramaturgia, que é um pouco diferente, mas existe. Então, a gente pega vários casos assim. Então, a gente vê realmente a importância
dessa tratativa de forma antecipada, principalmente da troca do titular, né, do titular de direito com a sua sociedade. Então, ele tem que ter esse acesso, ter para quem ligar. Acabei de fazer um pacote de música pro programa tal. Normalmente esse telefonema acontece para mim aqui na Cine. Jennifer, Sim. acabei de fazer o programa tal. Falei, e aí os áudios? Vou te mandar. Me mandou o pacote de áudio. Você sabe alguma coisa do programa? Não sei. Beleza, a gente já starta um processo interno para poder a gente fazer aquele acompanhamento e para entender, e até para entender como que a própria emissora vai informar. A gente já teve casos da informação seguir certa para ECAD também, não é? Na maioria das vezes. Mas isso só vai acontecer se a gente conseguir ter esse olhar direcionado, porque não é simples, não dá para você dizer que entrou por aqui a planilha, botou ali que pagou. Não é, porque realmente você precisa ter esse olhar direcionado e entender, tanto para uma teledramaturgia quanto para um programa de TV Planilha, de variedades, o contexto narrativo, porque ele existe. Ele pode não ser tão óbvio quanto você tem dentro de um filme, dentro de uma novela, mas num programa ele também tem. Ele te dá vários indícios, então você precisa estar olhando bem de perto para conseguir encontrar essa informação, entendeu? E lembrando também que eu acho que é uma informação que a gente devia ter falado lá no começo, né? Que é o fato de você só vai ter distribuição para os canais que estão adimplentes, que Sim. pagam ao ECAD, tá? Então, se você tem uma programação que está exibindo numa televisão aberta, aliás, ou numa televisão aberta, e essa televisão está inadimplente, infelizmente, você não vai ter acesso a essa arrecadação, porque, né, a distribuição remunera aquilo que foi arrecadado. Então, se Sim, você não tem sim. arrecadação, você não tem distribuição. Então, é sempre importante lembrar disso. E um outro aspecto também que vai se conectar com um assunto que a gente vai falar futuramente, que é de TV fechada, é o fato de os canais de TV aberta gerarem uma receita na televisão fechada por conta das TVs fechadas carregarem as exibições de TV aberta. Ou por obrigatoriedade legal, inclusive, Sim. né? Então, quem tem a sorte de ter a sua música executada numa TV adimplente da TV aberta, ganha em dobro. Não vai ganhar em dobro, né? Porque vai ter um repique, vamos dizer assim, né? Vai ter a sua rubrica, essa mesma emissora vai ter um outro pagamento, mas aí com um outro valor proporcional totalmente ali diferente. A rubrica de TV fechada, né? Então não é que eu vou receber o mesmo valor de novo. Não. Mas ele recebe. Mas você vai receber meses. aquele canal no mês seguinte, porque ele foi contemplado naquele grupo específico de TV fechada, que a gente vai falar sobre essas regras quando a gente for falar de TV fechada. Então, acho que a gente conseguiu aí, espero, nessa 1 hora, trazer um pouco, jogar um pouco de luz para essa distribuição complexa, que é da TV aberta, né? Então, só relembrando que é uma distribuição direta, a gente vai ficar aqui ao longo dos episódios meio que reforçando as nomenclaturas, né? Para o pessoal guardar. Então, ela é uma distribuição direta, que ela vai pagar direitos autorais e conexos, e sempre voltando na tecla de que a sua relação com a sua associação é fundamental para que você possa ter acesso aos seus direitos autorais conexos. E se você estiver, se o seu negócio é música em audiovisual, procure uma associação especializada neste segmento, porque eu acho que os nossos episódios já estão demonstrando o grau de especificidade dessas rubricas, né? Então é bom você estar assistindo porque entende realmente desse negócio. Jennifer, muito obrigada de novo por mais uma participação incrível. Te vejo no nosso próximo podcast para falar de TV fechada. Com certeza. A engenharia espacial da gestão coletiva, que é uma das rubricas mais interessantes que a gente tem. Você que ficou conosco, muito obrigada de novo. Bom dia, boa tarde ou boa noite. E a gente se vê no próximo. Um beijo.